tendo a filha, né? Na verdade, A Bárbara. A gente sabe que existe um ciúme, né? Do filhinho mais velho com a bebê que vai chegar. Muitas vezes tem pessoas que o ciúme é tão grande da criança, dependendo da diferença de idade, que depois o doutor Haroldo vai falar um pouquinho pra gente, mas tem ciúmes de infância que se estendem para uma vida. É verdade. Né? E eu conheço casos assim. Então eu queria saber como é que foi o preparativo para a chegada dessa segunda filhinha, como é que foi a adaptação, que tática você usou para de repente não ter problema de ciúme entre os dois? Bom, desde quando eu engravidei da Bárbara, eu fui aproximando mesmo o meu filho dela já na barriga. Eu falava, filho, aqui tem uma menininha, a sua irmã, a sua princesinha, que você vai ajudar a cuidar. Eu nem sei se isso é o certo, né, doutora? Mas assim, eu usava muito isso, sabe? Eu falava... Trazia ele trazia muito pra perto. Ele fazia carinho na minha barriga, beijava, conversava. Eu falava, conversa com a sua irmã que ela tá te ouvindo. Aí ele conversava e ainda me perguntava, o que ela falou, mamãe? E eu respondia. Mas então, ele foi assim, acostumando tanto. E quando ela nasceu, foi um amor tão grande. Ele tinha 2 anos e meio quando ela nasceu. E assim, ele sempre foi muito esperto, sabe? Sempre falante, assim. Então, ele entendia tudo que eu falava. Na gravidez toda, ele entendia. E quando ela nasceu, ele teve um pouquinho de ciúmes, porque naquela fase assim de amamentação e tudo, ele falava, não, tira ela, mamãe, tira ela, coloca ela no chão. Sabe, ele fazia tinha umas crisezinhas de ciúme. Mas hoje é assim, um amor. São super unidos. São muito unidos. Legal. Eu achei que fosse ser mais complicado. Mas se bem que nem sempre, Patrícia, eu acho que isso ocorre, Gisele, e volto também a falar com você, internauta, porque a gente vê cada coisa. Por exemplo, eu já vi um caso assim, nascer na faixa etária que estava o seu filho, 3 anos, e a criança falou, é bonitinho, mas pode colocar de volta, tipo assim. Eu já vi. Põe de volta aí dentro. O ciúme explícito. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essa história que o nenê nasce, e o nenê é um anjo, vírgula, o nenê é o demônio. É o demônio. Nós é que vamos, a socialização, a humanização vai depender muito mais do seu comportamento do que do aconselhamento. Né? Mas na realidade o nenê nasce um bichinho. Eu vou dividir o meu biscoitinho com esse moleque que nasceu aqui. Que nada. Eu estava aqui reinando a atenção completa de papai e de mamãe, agora eu vou ter que dividir. Então é muito comum você perceber às vezes um irmão que vai lá e belisca o outro. E o coitadinho que aquilo não tem nada a ver com isso. Existe uma diferença de idade que isso diminua ou não? Tipo, ter um segundo filho enquanto o outro é bem novinho, diminui um pouco esse ciúme, ou de repente um intervalo muito grande. Que na minha visão de mulher, tô falando como as coisas que a gente vê no dia a dia, essa idade de 3, 4 anos de diferença, eu acho que é a pior, né? Baseado nas histórias que a gente vê de irmãos, de tudo, na minha visão, eu acho que é a idade mais difícil, né? De maior competitividade. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Dá uma dica aí pra mãe que quer ter o segundo filho e quer planejar isso. É difícil estar do lado de 2 mulheres bonitas e inteligentes. E perguntas difíceis. Eu acho que são tantas respostas. Primeiro, eu acho que eu inclusive acredito no fator genético, no gene da bondade, no gene da maldade, inclusive no gene da psicopatia de gente, aqueles filhos que você fala, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhos maravilhosos e o outro foi por um caminho completamente diferente, a educação, enfim. Eu acho que cada um de nós tem uma estrutura psicológica e vamos partir de que você tem os filhos com uma estrutura psicológica, a coisa vem mais ou menos certa no aspecto biológico, o comportamento da casa é bom, pai e mãe se dão bem. Acho que a criança vai aprendendo a ver que de repente o pai cede, de repente a mãe também cede, entre eles existe esse compartilhar, né? E se a criança aprende muito mais com
com a observação do que com o falar, o admoestar. Se a criança vê um respeito, um amor, um compartilhar entre pai e mãe, já começa por aí. Você também mostrando para ele, olha, você não percebeu? A mamãe sempre dá um pedacinho também para o papai. E o papai também sempre dá um pedacinho para a mamãe. Então são coisas que, se tudo estiver correndo bem, eu tenho a impressão que tende a correr bem. Né? Mais ou menos assim. Agora, eu também acredito que às vezes as famílias muitas vezes vêm preocupadas no consultório e falam, mas olha, meu Deus, eu eduquei da mesma forma. E aí existe aí os geneticistas, muitas linhas de pensamento dizendo, olha, nem sempre a gente pode chegar e falar, olha, você é pai, você é mãe, às vezes a pessoa vem com deformações no lóbulo frontal, no sistema límbico e outros detalhes aí que acho que ficaria para um outro programa e que pode mostrar e modificar o comportamento de uma criança desde pequeno. E já nos primeiros anos de vida, 5, 6, 7 anos, uma criança que maltrata de animais domésticos, uma criança que às vezes agride o próprio irmãozinho até sangrar, coisas assim, agressivas demais. Quando isso já ocorre, já é o momento de você procurar ajuda, porque se nada for feito, isso pode até evoluir. De repente você tem uma casa de um bom comportamento, de uma boa relação com pais, então o comportamento eu acho que é fundamental, mas também deve se levar em consideração os fatores bioquímicos, biológicos e hereditários. Ah, legal.